conexão, partilha e entretenimento para te acolher e te informar sobre a vida aqui na Suécia. Esse é o Central Brasil Podcast, que nessa primeira temporada traz temas como empreendedorismo, cultura, educação, direito de um jeitinho bem brasileiro. Que bom que você está aqui, aceitou o nosso convite. Eu sou Fernanda Aragão e esse é o Central Brasil Podcast, uma iniciativa da Central Brasil Suécia em parceria com a NBV, uma organização que trabalha com associações aqui na Suécia e é focada em educação popular. Eu já vou começar aqui gravando, falando com Súria Mitrano. Tudo bem, Súria? Olá, Fer, tudo bem? E você? Como é que você está hoje? Eu tô bem. Estou muito feliz que a gente tocou a Casa de Flores no nosso último episódio. Obrigada Ai, que por esse lindo, espaço, né? esse carinho. Eu amei, gente. Se você não assistiu ainda, não viu, não ouviu, volta lá o episódio sobre violência contra mulheres e meninas, super importante. Compartilha e escutem a voz de Súria maravilhosa. Súria tá aqui na direção, mas hoje a gente vai falar aqui de trabalho e o episódio vai ser diferente. Eu já vou dar outro oi aqui pra Thaís, que tá comigo de novo. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Fernanda. Como é que vai ser hoje aqui? A gente já decidiu mudar um pouquinho, o episódio vai ser diferente, né? Me conte aí. Sim, nesse segundo episódio teremos 2 blocos e 2 convidadas. No primeiro bloco a gente vai falar sobre mercado de trabalho, dicas de como se aplicar para vagas e networking. E no segundo bloco teremos um bate-papo inspirador sobre transição de carreira, desafios e oportunidades. Uma querida, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Mas tem uma pessoa antes, né? Antes de tudo, peraí, deixa eu dizer. Você já deu like nesse episódio aqui? Já segue a gente, Central Brasil Suécia, no Instagram, no YouTube e Spotify, se você deve estar escutando pelo Spotify. E tem mais aonde também, E Thaís? agora no LinkedIn também. No LinkedIn, que se você não tem ainda, eu tenho certeza, quando terminar esse episódio, você vai abrir uma conta no LinkedIn. Você vai entender por quê daqui a pouco. Tá, vamos lá. Eu vou chamar a nossa primeira convidada, que é a nossa hermana colombiana, doutora em estudos de gênero, cultura, sociedade, política e gerente de projetos e comunicação na International House Gotemburgo, ou Casa Internacional, Mônica Cabarcas. Bem-vinda, tica. Vai começar a ser um portunhol, com inglês, com tudo junto, vai dar tudo certo. Muchísimas gracias, Fernanda, por la invitación, a todo el equipo de Central Brasil Podcast, a la comunidad brasilera que está en este momento en Brasil Sí. y también a quienes están en otros lugares del mundo y que son hispanohablantes. Muchas gracias. Sim, é um prazer receber-te. Como dizemos? Dissemos. Estou dizendo, um prazer receber Mônica. Então, sejam bem-vindos vocês hispanohablantes também para esta conversação. Só para contextualizar um pouco, eu trabalhei com Mônica em 2023 na International House. Estamos aqui falando de Gotemburgo, mais ou menos 3 horas de Estocolmo, no oeste da Suécia. E aqui a gente tem um lugar específico, né, para acolher pessoas como nós, que viemos imigrantes, queremos trabalhar, né, continuar a nossa vida por aqui. Mônica, vamos logo saber. Explica para as pessoas o que é a International House Gotemburgo, ou La Casa Internacional. Sí, Fernanda, la Casa Internacional de Gotemburgo es un sitio de bienvenida para personas de diferentes lugares del mundo, de Brasil, de Colombia, de la India, de Asia, de Estados Unidos, de diferentes sitios que están buscando integración en la sociedad sueca. Quieren recibir información sobre educación, Sí. sobre vivienda, sobre trabajo principalmente, y también entender cómo disfrutar Sí. la cultura sueca. Sim, porque tem muito mais do que trabalho na vida, né? Exactamente. Y tenemos un sitio que está ubicado en el centro de Gotemburgo y en esta casa ofrecemos atención personalizada. Drop-in hours. Puedes ir a la Casa Internacional de Gotemburgo por una atención por parte de alguno de los asesores que trabajan con nosotros. Tenemos muchos eventos, sesiones con las comunidades y también tenemos invitados especiales, expertos que hablan de educación, de vivienda y que además orientan a las personas que están buscando trabajo, especialmente a las compañeras o compañeros de quienes reciben una oferta laboral aqui em Suécia. Mônica, eu lembro que quando trabalhamos lá,
tinha um atendimento online também, pode ter esse atendimento online, né? A International House, inclusive, foi onde começou a Central Brasil-Suécia, né, Thaís? Sim. Quando iniciamos em 2023, eu entrei em contato com a International House, a Mônica, né, já estava lá trabalhando, e para falar um pouco sobre o nosso projeto e a necessidade da nossa comunidade. E pedimos para fazer um evento lá, voltado para as mulheres que vêm acompanhando os parceiros, e né, um evento que fosse em português. E o nosso tema foi mercado de trabalho, né, inclusive. Justamente. Pois acreditamos que a verdadeira integração, né, vem quando nos sentimos úteis para a sociedade local. Sim. E Muito foi importante. a primeira vez que a International House de Gotemburgo fez um evento em outra língua. Porque a gente, né, a gente já chega movimentando a cidade. Geralmente os eventos são em inglês, né? E foi muito bom né, ter esse espaço para a nossa comunidade se conectar, e foi um sucesso, né? A gente falou de eventos, mas eu lembro que a gente fazia, né, como eu falei antes, Mônica, o atendimento online também, né? A gente tem esses eventos das comunidades, tem os vários eventos, palestras e culturais. Eu lembro que era bem legal, viu? Eu ainda meu coração ainda tá um pouquinho lá, tá, gente? Mas, enfim, a gente conversa mais sobre isso. Como é que é o atendimento online para quem ainda não está aqui na Suécia, mas quer receber algum suporte da International House? Nosotros tenemos la posibilidad de tener conversaciones online. Entonces las personas pueden ir a la página de International House Gothenburg y reservar una cita con nosotros. También pueden ir a la página de Move to Gothenburg, donde encontrarán información sobre qué significa vivir en Suecia, por qué es importante entender el mercado laboral sueco, las instituciones suecas, cómo es, por ejemplo, la educación en Suecia para quienes tienen hijos o hijas que van a entrar al colegio. O que van a entrar a la universidad también. Importante conocer las alternativas, y por eso invito a la comunidad a que visite las páginas de internet y ahí pueden empezar a buscar opções. E a gente está falando da International House, claro, Mônica é a nossa convidada para falar sobre esse assunto hoje, mas eu quero lembrar de uma coisa. A gente tem uma agência específica aqui na Suécia que chama Arbetsförmedlingen. Esse nome grande mesmo. Súria, você já colocou aqui, né? Você já deve estar vendo aqui o nome Arbetsförmedlingen, que é um pouco complicado de entender, mas é basicamente uma agência oficial em que as pessoas que estão buscando trabalho podem ter informações, né, Thay? Tem um webinário por lá, tem outros projetos, né, que se a pessoa está cadastrada na agência de empregos, a pessoa tem acesso a esses projetos. Pode, inclusive, receber algum tipo de auxílio financeiro para buscar trabalho aqui. Então, assim, é importante conhecer também que existe essa... E para você estar lá, quando você está ligado à agência, é claro que você tem que mostrar que você está buscando ativamente trabalho, né? Você tem uns relatórios, mas assim, a gente pode conversar um pouquinho mais no segundo bloco sobre isso, mas eu queria lembrar, porque a International House é um suporte, é uma casa de acolhimento, é um serviço importantíssimo que a cidade aqui oferece, mas existe o serviço oficial que você já pode buscar aqui. Tá tudo em sueco, mas pode botar o tradutor lá, vai aparecer em inglês, vai aparecer em português, em espanhol, tá tudo certo, tá? Mas eu queria perguntar diga, para quem acabou de chegar e está procurando trabalho, quais são as dicas principais? Sí, para quienes están buscando trabajo, el primer consejo es buscar e investigar muy bien el mercado laboral, dependiendo de la región en Suecia. No en todas las regiones hay las mismas o encontramos las mismas industrias. Importante. Hay regiones como en la región de Gotemburgo, Västra Gotland, en donde, por ejemplo, el sector automotriz, los automóviles son muy importantes, o por ejemplo, Life Science, tenemos AstraZeneca, farmacéutica, es muy fuerte. Investigación, tenemos la Universidad de Gotemburgo y la Universidad de Chalmers, y tenemos también logística, por ejemplo. Cuando ya nos movemos a otra región de Suecia, por ejemplo a la región en donde se encuentra Malmö, Scania, hay otro tipo de industrias más relevantes. Sim, eu não tinha pensado sobre isso, é verdade. Sí, entonces es muy importante investigar el mercado laboral, también investigar cómo funcionan las instituciones del gobierno como Arbetsförmedlingen, conocer también y muy bien los job portal, digamos qué posibilidades reales de encontrar un match
encontrar una relación con mi carrera o mi profesión y también averiguar todo sobre el housing, sobre la vivienda, cómo rentar, cómo comprar, qué se necesita saber. Por ejemplo, acá es esencial tener Bank ID. Tú necesitas un Bank ID, una aplicação com tu número personal para acceder a casi todos os serviços. Inclusive o serviço de emprego. A gente precisa do número realmente. É o básico. Exactamente. Entonces es esencial para quien quiera mudarse a Suecia y quiera conseguir trabajo, tener la información que necesita tener sobre el mercado laboral. E quando falamos de aplicar para uma vaga de trabalho, procurar trabalho, tem alguma coisa diferente no currículo, no CV, que tem que ser diferente aqui na Suécia? Por exemplo, no Brasil, às vezes a gente tem 3 páginas de currículo. Aqui um currículo com todas as minhas experiências. Como é aqui? É mais simples? É mais completo ainda? Tem alguma dica nesse sentido? Primero, es importante recordar que debemos abrir una cuenta en LinkedIn. Sim, antes do CV, eu falei. Se você não tem ainda, eu tenho certeza. É o CV online, né? Exactamente. Y ahí tenemos que empezar a seguir, a follow a las empresas y a las personas que nos interesan, dependiendo, obviamente, de nuestras profesiones. Eso es muy importante. Y también encontrar los nombres de las profesiones y cómo coinciden o no con el mercado sueco. No es lo mismo a veces ser un project manager en Sao Paulo que ser un project manager en la India o ser un project manager en Suecia. Es importante ver con cuidado los requisitos que se necesitan para cada una de las aplicaciones de trabajo y ajustar tu currículum. En general recomiendan uma, máximo 2 páginas. Por favor! E é muito importante, né? Você disse de ajustar realmente para cada vaga, prestar atenção na descrição de cada vaga, usar as palavras-chave. Então não vai falar das 30 experiências de trabalho, pega, né? Os suecos são mais diretos, né? Os suecos são mais diretos, eles não conversam tanto igual a gente, assim, ficar falando demais. Então, assim, vai, né? 1, 2 páginas, essa dica é muito importante, LinkedIn, para olhar como é, né, qual é a correspondência, porque o nome às vezes muda também, né, o que está pedindo, o tipo de vaga que você se interessa, é bem importante. E o networking, né, que você falou, de corrigir, seguir, né, as empresas, né, e ter interesse é muito importante. En nuestros países en Latinoamérica, muchas veces es bueno que tú dices que tú haces muchas cosas. Sí. Yo hago esto y también esto y también esto. Sí. Entonces te dicen, muy bien, te necesitamos. Pero acá es bueno ser muy específico con lo que tú verdaderamente necesitas. Y lo que necesitas y lo que sabes. No toda la información de tu vida, así sea muy importante. No es bueno incluirla en el CV. Não. E não é ótimo. Eu falei que ia ser portunhol. Tem mais alguma dica, Thay, que você estava falando aí? Eu só concordei, são muito ótimas dicas. Porque muda até a mentalidade. A cultura é diferente, né, gente? Se você tá pensando em vir pra Suécia ou se você já tá aqui, você já sabe que algumas coisas vão mudar até nos processos, né? Então, esses ajustes são importantes. Mônica, tem uma parte muito importante que a gente já percebeu dentro da comunidade brasileira. Tem muitas esposas, esposos, companheiros, companheiras, como queiram chamar, que vêm com as pessoas que já têm o trabalho. Esse foi o meu caso. Eu vim com o meu esposo para cá, para a região de Gotemburgo. Ele já tinha um trabalho, né? Ele conseguiu um trabalho aqui e foi interessante para a família inteira. Então a família toda veio. E aí veio a Fernanda, comunicadora, jornalista. Se você não sabia, tá sabendo agora. Eu sou jornalista, trabalhei como repórter há alguns anos do Brasil. Fiz também relações internacionais. Thaís veio. Thaís, qual é a sua profissão real, assim, Thaís? Me fale aí, porque a gente começou a conversar de trabalho. Acho que é interessante você as pessoas que estão ouvindo a gente, né, saber. Você, qual é a sua profissão, Thaís? Eu sou pesquisadora, formada em biologia, né, com doutorado na área de genética.
E agora a Thaís, depois vocês vão saber, ela tá num processo, olhando outras áreas, né? Uma transição de carreira. Mônica é comunicadora, certo? Y politóloga, E politóloga. Politóloga. Como é politóloga em português? ciencias políticas. Ciências políticas, sim. Mônica, a International House tem algum trabalho específico para esse público, como nós aqui, ou outras pessoas que estão assistindo que vieram com os companheiros ou companheiras para cá, para a Suécia, ou especificamente para a região de Gotemburgo, já que a gente está falando daqui? Sí, Fernanda, específicamente este año lanzamos el proyecto piloto International Partner Program, porque el 80% de las personas que visitan la Casa Internacional de Gotemburgo son esposos, acompañantes, como dicen aquí en Suecia, sambos, Ambos. y tienen muchos años de educación, pueden tener doctorados, maestrías, experiencia, pero como no están en las áreas más importantes del mercado en Suecia, en esta región, por ejemplo, no pueden conseguir trabajo fácilmente. Não é muito fácil. Además deben competir con los suecos y las suecas que están buscando trabajo Sí. en la misma área, por ejemplo, como periodistas, como comunicadores, como expertos en recursos humanos, como project managers, como analistas de negocios, como financieros. Entonces, por eso en el International Partner Program nosotros entregamos un toolkit de herramientas con la información que las personas necesitan. Hay programas, por ejemplo, para recibir mentores, coaching. Hay programas acá de Arbetsförmedlingen, de la agencia sueca de desempleo. Hay tips en LinkedIn, networking. Acá es muy importante las relaciones sociales también para mejorar tus posibilidades de conseguir trabajo. Sim. Y en ese kit hacemos workshops, talleres, invitamos expertos a que compartan, porque cuando tú llegas a Suecia, lo más importante es recibir toda la información que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. Sim. Cada Bien jornada es diferente para Muy. cada persona. Algunos necesitamos aprender sueco, otros necesitamos hacer un máster, otros podemos hacer una práctica. No sé si en Brasil son muy comunes las internships. las Sim, prácticas. estágios, é bem comum. Exacto, otras personas de pronto lo que necesitan es mejorar su inglés. Hay personas que no hablan sueco y no hablan inglés. Y si hablas portugués, por ejemplo, o español, tienes que pensar, ¿qué hago? ¿Mejoro mi inglés o estudio sueco y lo priorizo? Essa é uma decisão importante. Que bom que você falou sobre isso, Mônica. Porque, de fato, é isso. Às vezes você entrar, a depender da área que você trabalhe, é mais interessante desenvolver o inglês para conseguir uma vaga do que já começar o sueco. Outras áreas, por exemplo, Que se trabalha com precisar, pessoas trabalha com diretamente. pessoas, às vezes precisa do sueco, né? Geralmente precisa do sueco. Do sueco. E se for da área de saúde também, a gente conversava um pouquinho sobre isso. Às vezes, saúde, quais são as áreas que precisam de fazer reconhecimento? De reconhecimento de diploma, Do né? diploma. Por exemplo, médicos, enfermeiros, advogados, Profesores. precisam Então- validar o diploma e às vezes estudar ainda para complementar a formação que é diferente, né? Psicologia, por exemplo, e direito tem que fazer praticamente de novo a universidade. Exactamente. Então, por isso é bem, bem importante esse trabalho com, especificamente com Orientação da esse... carreira. Com esse público. Exactamente, con ese público. Y también invitamos a personas como ustedes que también llegaron a Suecia con su pareja, con su compañero. Invitamos a esas personas que ya llevan mucho tiempo acá, 5 años, 6 años, 4 años, y que pueden compartir su experiencia con los nuevos, con quienes recién estive lá. llegan. Exacto. Es muy importante Sí. porque aprendemos siempre del otro. Sim. Y precisamente en la Casa Internacional de Gotemburgo valoramos mucho la interculturalidad. Los colombianos aprendemos de los brasileros, de las personas de la India y de los suecos también, de Sí. su Swedish Business Culture. Entonces Sí. también explicamos cómo es la cultura sueca, que es bien diferente a la nuestra, ¿no?
todo el tema del FICA. Oh, como é diferente. E quais programas estão previstos para 2026? Ah, bueno, para 2026 esperamos continuar con el International Partner Program. Por favor, pueden revisar las redes para estar seguros de que lo hacemos. Por favor, Y International también- House Gothenburgo.se ou Esse- .com? Ese. Esse é. Pronto, já tá aqui. Você deve estar vendo já. Y tenemos también Move to Gothenburg, que Sí. también nos trae bastantes herramientas. Y tenemos un programa que se llama Career Development y está específicamente enfocado a mejorar tus posibilidades también de conseguir trabajo. Eso lo haremos el otro año. Tendremos la popular Civiton, que es como una hackathon. Meu Deus, muito bom isso. Es como una hackathon, pero con tu currículum, con tu CV. ¿sí? Que massa! Muito bom, velho. Vocês são... Sí, sí. Invitamos recruiters, invitamos personas de recursos humanos de empresas como Volvo, AstraZeneca y otras empresas a que recomienden, den tips a quienes están buscando trabajo, a los job seekers. Muito bom. Adorei. Vocês entenderam, né? CV de CV de currículo, que chama currículo vitae, né? Sei lá. É uma coisa meio latim. Como é? É latim. Latim. Ih, misturei tudo. Não, mas não vou botar outra língua aqui, não vai dar certo. Mas CV e tom de hackathon, né? Que é de tech. Muito bom, muito bom. Tem algum outro evento, alguma coisa? Sí, vamos a tener típicos eventos como por ejemplo explicar qué es el Midsummer, que es muy importante acá. Tenemos también un after workshop que invitamos a personas de diferentes países a que traigan su alimentación, digamos como sus platos típicos. Uma troca cultural, Sí, gastronômica. y nesse también caso. hacemos actividades como de workshop y cada persona trae un plato típico, las empanadas colombianas. Sim, por supuesto. Mas tem alguma outra dica, Mônica, que você daria para as pessoas que estão chegando e querem continuar a carreira aqui na Suécia? Alguma outra dica que, a partir da sua experiência, talvez, para aqui, quem está chegando agora, tem mais alguma dica? Sí, también es muy importante recordar que el invierno, por ejemplo, puede tener un impacto en la salud mental. Entonces, pensando en la salud mental, mi recomendación es que siempre buscar apoyo, grupos de apoyo, este tipo de proyectos como Central Por Brasil. favor. Exacto, porque ayudan mucho a que tú sepas que no estás sola. You No. are not alone. Muchas personas pueden vivir lo mismo que tú. Y cuando las conoces, entiendes que tienes puntos en común. Si tienes hijos, si no tienes hijos, si te deprime o estás triste por el invierno, o si no puedes conseguir trabajo porque recibes muchas respuestas de rechazo, o de pronto porque te Muitas parece... rejeitam, nos, nãos. Exacto, o de pronto porque extrañas, te hace mucha falta tu familia, la comida, porque sientes que hay un problema contigo. De hecho, hay un evento que tenemos en International House Gothenburg que se llama No eres tú, es el mercado. It's not you, it's the market. Explicando que hay situaciones del mercado. Essa é uma mensagem importante. Exacto, exacto. Y ahí sabes que tú tienes mucho valor y que tu formación, educación, experiencia es muy importante, pero que a veces el mercado no está haciendo match y que debes hacer cosas extra, adicionales. Tem algumas coisas relacionadas ao mercado, né, Thay? Que realmente é importante, Mônica, trazer essa coisa da saúde mental. Porque a gente está na Suécia, é um país diferente dos países latino-americanos, você já deve ter pesquisado, ou se você tem interesse, vai pesquisar. Mas aqui também, o país também é afetado por problemas, então tem layoff por aqui também. Tem povo que sai, fica desempregado também, minha gente. Vou aproveitar esse gancho aqui para finalizar, que nosso tempo, né, já está terminando, para falar que o ano de 2025 foi um ano bem difícil aqui na Suécia. Uma das maiores empresas no setor de baterias, a Northvolt, declarou falência em março de 2025 e com isso estima-se que mais de 6 mil pessoas ficaram sem emprego. E no setor automobilístico, a Volvo Cars declarou um plano de corte de cerca de 3 mil vagas, né, em maio de 2025. E com isso, aproximadamente 1.200 empregos formais, né, terminaram
e cerca de 1.000 empregos como consultores também, né, foram Foram finalizados. E na ciência e pesquisa também houve um redirecionamento de recursos, porque a demanda em pesquisa cresceu, mas o orçamento não acompanhou. E nesse cenário, né, só queria finalizar que os imigrantes são mais vulneráveis, pois geralmente eles têm contratos temporários e têm vistos que dependem do trabalho. Minha gente, assim, altos e baixos, né? Mas eu quero encerrar esse bloco não no baixo astral, porque 2026 vai ser o ano, hein? Vai ser o ano pra muita gente. Né? Porque agora a tendência é o mercado se recuperar, se aquecer, e é importante que vocês estejam preparados, né? Ir atrás dos programas, né? De autoconhecimento, de, né, buscar o que você quer, o que você precisa melhorar para estar preparado quando vier a oportunidade. Pois é, 2026 promete. Eu quero agradecer de novo, muitas graças, minha tia. Não, eu acho que a gente podia se abraçar, porque a gente é amiga de verdade, viu? Muchas gracias por la invitación. Sim! Vamos deixar bem latino esse programa, minha gente. Olha, esse programa tá ótimo, né? Quase a TV. Esse podcast maravilhoso que a gente vai fazendo, vai treinando, e o mais importante é que a informação de qualidade chegue até você que está assistindo, que está escutando a gente. E ainda nesse clima de 2026 é o ano, vamos acompanhar agora o depoimento de um brasileiro que ele veio com a esposa que trabalha aqui, né? Tem meninos, tem homens também que vêm, né? Tem os companheiros também. Vamos acompanhar ele. Meu nome é Eduardo Drummond, eu moro aqui na Suécia há um pouco mais do que 7 anos. E para mim, assim, o que foi importantíssimo foi ter ingressado, me inscrito no curso de sueco, né? Que aqui é algo normal, cultural, são centenas de escolas. Então não é algo que você precisa realmente aguardar por uma fila por um longo período. Mas assim, é fundamental. A própria escola deixou isso muito bem claro, até porque você vê que as pessoas falam sueco e falam inglês aqui fluentemente, então você precisa realmente ter o básico ali, mostrar o básico da sua capacidade para poder mostrar quem você é, né? Mostrar a sua personalidade, se comunicar. As pessoas aqui são compreensivas, então já dá para se jogar, né? É legal, através dos estágios que a própria escola de sueco ela disponibiliza, que são os Praktik. Eu fiz alguns, me ajudou muito. Quando chegou o verão, que são somas de job, você consegue realmente trabalhar já remuneradamente em empresas de nome, grandes empresas, em diversos setores. Foi o que eu também fiz aqui e que me inseriu muito no mercado de trabalho ali, já mais um pouco qualificado, que você realmente consegue, né, trabalhar em algo que você queira ficar mais tempo, que é onde eu estou hoje em dia, né? Estou quase 5 anos aqui nessa empresa, trabalhando com gestão e administração de serviços condominiais. Já passei por diversos setores, né? Eu tenho uma flexibilidade grande, o que me ajudou muito, mas isso absolutamente é de cada pessoa. Então a dica é essa, escola, através disso os estágios, emprego de verão aqui, milhares de pessoas vão tirar férias nessa época, então é uma oportunidade incrível. E a partir daí, vai fazendo rede de contatos, né? Vai praticando, que o fator tempo, a constância, a determinação aqui na Suécia resolve tudo. Boa sorte aí para todo mundo. Obrigada, Eduardo. Obrigada por ter compartilhado um pouco de sua história aqui. Eduardo é um querido, tá? E você conhece ele? Não pessoalmente. Ainda não, né? Eu conheci ele pessoalmente. Acabou de virar pai agora. É uma coisa muito legal, a família dele. E eu fiquei muito feliz, assim, que ele falou um pouco de coisas bem importantes, né? Que a gente falou no primeiro bloco com Mônica. A gente tá começando esse segundo bloco e tem a nossa próxima convidada, que eu já vou chamar, mas espere rapidinho. E ele falou sobre essa coisa do network e como foi o processo dele, né? Ele foi pelo sueco e muito chegou... importante, né? Aprender a língua. Vou trazer isso. Porque tem gente que pode pensar assim, não vou aprender sueco, todo mundo fala inglês. Mas aí ele conseguiu trabalho, ele foi pro curso de sueco, conseguiu. É muito importante, né? Os cursos de sueco aqui ajudam você a encontrar estágios, né? E isso é muito importante. E realmente falar a língua, né, do país que você tá. Eu acho que mesmo que você trabalhe em outra língua, ou pelo menos o básico, né? É importante mostrar que você tem interesse pela cultura. E eu acho que pra mim, eu comecei... o sueco abriu portas pra mim também aqui.
Eu consegui, depois que eu trabalhei um ano, assim, só com suecos, eu ganhei influência no idioma, eu fiz o curso também de sueco, tá? E também foi pro curso de sueco, não foi? Sim, assim que eu cheguei, né, na Suécia. Isso me ajudou muito em termos de trabalho, foram surgindo várias coisas aí. Mas vamos logo chamar. Teve uma outra coisa que eu conversei com o Eduardo, ele não falou no vídeo, mas que é interessante. Ele também tirou a carteira de motorista aqui. E ele me falou que é algo que pode também abrir portas para o mercado de trabalho sueco se você tem carteira de motorista. E realmente é verdade. Tem algumas vagas que dizem lá, ó, Creve Shortcourt, chama Shortcourt aqui, gente. Que é necessário, ter a carteira de motorista. Então é algo também que pode ser, é um plus aí das dicas que a gente conversou no off, mas que ele me falou que foi bem importante para ele também. A gente continua aqui, eu quero, antes ainda de chamar a nossa convidada, pedir que você seja o nosso algoritmo e, por favor, compartilhe, né? Compartilha o vídeo, compartilha o áudio. Fala pra todo mundo aí que quer começar 2026 diferente. Fala aí pra quem tá meio tristinho em casa. Manda esse episódio, por favor. As meninas estão dando dicas de trabalho. Vai lá escutar. Fala aí, convence aí, seja o nosso algoritmo. E dê logo um like aqui, já deu? Agora, vá. Peraí, tô esperando. Pronto! Agora vamos chamar a nossa convidada. Vamos seguir que o papo hoje é trabalho, minha gente. Vamos lá, né, Thaís? Chega de bola. De enfermeira a Solution Engineer da saúde para a área tech, eu quero dar as boas-vindas a Letícia Paulino, que vai conversar com a gente agora sobre transição de carreira. Lê, eu tô muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Fer. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho, contar minha história e, de repente, inspirar alguém que quer também transicionar de carreira. Eu tenho certeza, você é inspiradora. Gente, eu tô aqui, eu tenho até que ficar mais elegante, porque as meninas são tão calmas, tranquilas, vocês vão perceber que agora o tom vai ficar mais leve. Lê, você é de São Paulo, né? Já tá aqui na Suécia há quanto tempo? Acabei de fazer 4 anos aqui. É mesmo? Voou. 4? 4 anos aqui. A gente se encontrou no início da nossa jornada aqui, né? A gente já dá um spoiler aqui, que a gente já se conhece, claro. Mas tem muito tempo que a gente não se vê e tanta coisa aconteceu, né? Exatamente. Lá no Brasil, você trabalhava com o quê, Lê? Bom, no Brasil eu era enfermeira. Eu trabalhava no hospital oncológico, trabalhava com quimioterapia, também trabalhei em UTI. E aí decidimos mudar para a Suécia. Então, eu já sabia que ia ser uma transição de vida muito grande e também fiquei pensando que transição que eu faria, se eu seria enfermeira novamente, se eu estava aberta a outras coisas. E eu estava muito aberta a mudar de carreira, mas vim com a cara e a coragem e o marido e agora as coisas estão encaixando. Topou o desafio. Topei o desafio. Tem uma outra brasileira, aliás, tem várias brasileiras que também são da área de saúde, algumas, né, estão indo para outro caminho também. A gente conversou, eu dei meninas, vamos conversar. Tem uma brasileira muito legal e que ela está trabalhando, tem um contrato já formal na área de saúde aqui e a gente vai acompanhar o que ela falou, qual é o depoimento dela agora. Ei, meu nome é Gabriela Nascimento, eu trabalho aqui na Suécia como vårdbiträde, que é auxiliar de cuidados, numa casa de idosos. No Brasil eu trabalhava como fisioterapeuta, no hospital. E a vantagem de trabalhar na área de cuidados aqui na Suécia é que a Suécia precisa muito de profissionais nessa área. Trabalhar na área de cuidados, você aprende um pouco mais sobre relação cultural, o que é que eles comem, como eles se vestem, a relação entre o cliente, né, que é o morador, e o funcionário, até que ponto eu posso tocar, que eu posso conversar com esse morador, o que é que eu posso perguntar. Então, aprender um pouco mais sobre a cultura. Estou aprendendo muito sobre a relação trabalhista, como é conseguir um trabalho, quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações, até que ponto eu posso dizer não, que aqui é completamente diferente, a gente pode dizer não. Mas um ponto negativo é um trabalho um pouco pesado, porque as 8 ou 6 horas que eu trabalho, são 6 ou 8 horas, a jornada toda de trabalho, andando o tempo todo, respondendo alarme de morador, e eu tenho que ficar atenta o tempo todo às medicações, insulina que a gente tem que dar, e tudo isso em um outro idioma que é um pouco difícil, um pouco estressante. Outro ponto negativo é trabalhar os finais de semana alternados, que para mim isso pesa um pouco, mas no momento eu acho que é o melhor caminho até conseguir minha legitimação como fisioterapeuta, que aqui o fisioterapeuta, mesmo trabalhando no ambiente hospitalar, não precisa trabalhar os finais de semana, e isso para mim é um ponto positivo.
Uma dica que eu dou é, se você quer entrar no mercado de trabalho, é conseguir um estágio, porque eu consegui esse trabalho fixo através de um estágio de línguas no meu primeiro nível de sueco, que é o SFI-C. E depois que eu consegui esse estágio, que eu pude mostrar, mesmo sem falar quase nada de sueco, eu pude mostrar como era meu trabalho, meu comprometimento, pontualidade, responsabilidade. E aí eu consegui meu contrato fixo. Uma dica é essa. Boa sorte, Bicatino. Obrigada, Gabriela! Uma querida, ela falou, gente, eu não sou muito boa de vídeo. Eu achei que ela foi ótima, Foi natural, ótima. né? Maravilhosa. São ótimas, né, gente? Tá todo mundo muito à vontade. Eu acho que o mais importante é isso, a gente se ajudar enquanto comunidade, né? E eu acho que a Central Brasil-Suécia e outras associações que estão aqui, é isso, é pra gente compartilhar experiências, pra que todo mundo seja feliz nessa nova vida, né? É outra vida numa mesma vida, né? Letícia, eu queria saber, assim, a gente ouviu Gabriela falando sobre os desafios dela aqui, a questão da área da saúde. Eu acho que a área da saúde também não deve ser tão simples lá no Brasil, né? Porque ela fala das dificuldades, dos horários, de trabalhar e tal. Você chegou a tentar trabalhar como enfermeira aqui, ou você já foi topando outros trabalhos? Como é que foi o início da sua carreira aqui? Sim. Bom, no início eu tentei saber como é que era o caminho, para ver se eu estava disposta a fazer essa trajetória até ser enfermeira novamente. Porque eu acredito que no Brasil eu consegui encerrar minha profissão ainda com saúde mental, entregando o que eu tinha de melhor para os pacientes, conseguindo fazer essa troca, que era muito rica. Eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente também, por conta dos pacientes, das pessoas que passaram pela minha vida. E aí, chegando aqui, eu apliquei no URH, O UHR. E aí, eles validaram todo o meu diploma, ok, você é enfermeira, agora a gente precisa que você fale um sueco A1 e 1 ano e meio de cadeira na universidade. E aí, Só para dar um adendo, esse UHR é uma agência aqui que faz a validação dos diplomas na Suécia, né? Os diplomas estrangeiros. Exatamente, você submete o teu diploma traduzido para eles conseguirem avaliar de acordo com as credenciais europeias. E é uma coisa que dá para fazer ainda do Brasil ou de outro país, porque leva um tempo, inclusive, esse reconhecimento. Então, vamos deixar também aqui o site do UHR. A gente fala aqui o HR, o RUA, porque mistura tudo. Mas vocês já estão avisados que é um portunhol. Agora virou português só, mas continua o sueco. Tá? Sueco e inglês, porque a nossa vida aqui é em 3, 4 línguas. Essa mistura. Chique, né? Eu me sentia poliglota. Vamos continuar o papo aqui. Tá. Então, É Letícia. importante você ter trazido que demora um tempo, porque se eu soubesse disso, eu teria feito no Brasil. Então, chegando aqui, demorou 3, 4 meses para eu ter essa resposta. Então, até ter essa resposta, até sair o Bank ID, para eu conseguir me matricular no sueco e tudo mais, o tempo foi passando. Eu cheguei aqui em novembro de 2021, foi terrível chegar no pico do inverno. A gente falou sobre isso no primeiro bloco. É tenso, né, Letícia? Foi bem desafiador. Mas era tudo novidade, então eu tava tentando encarar dessa forma. E exatamente isso. Tava esperando os meus documentos saírem, tava esperando essa avaliação e eu não conseguia mais ficar em casa, cuidando da casa e do meu marido. Você não tem filhos, né, Letícia? Não tenho filhos. Sim, eu vim acompanhando meu marido. E eu acho que talvez seja uma coisa importante de falar, porque talvez muitas meninas se identifiquem, né? Nós viemos para cá muito jovens e com a vida toda pela frente, com a nossa carreira consolidada no país. E aí quando você se vê dentro de casa, no inverno principalmente, tendo aquela rotina de ser somente esposa, se isso preenche, tá ótimo, né? Cada um com as suas escolhas. Mas eu acredito que se a gente está conversando de transição de carreira, de mudança de vida, muitas meninas querem fazer essa mudança e precisam de um trajeto. Então, para mim, foi uma angústia ver que isso não era o suficiente, só ficar em casa, cuidando da casa, tendo a minha rotina ali com o meu marido. Para mim, faltava alguma coisa. E a questão profissional, para mim, era muito importante, porque eu era muito feliz no Brasil. Sim. Então, e aí eu decidi fazer o que tinha para fazer. Vamos pra rua, pelo amor de Deus. Me dá qualquer coisa, eu preciso trabalhar. Exatamente. Quando saiu o meu Bank ID, que eu pude me inscrever para fazer aula de sueco e tudo mais, aí você tem que esperar até o momento que a escola te chama para fazer as aulas também. E eu precisava de trabalhar de alguma coisa. Eu queria me sentir útil, eu queria ter o meu próprio dinheiro, eu queria ter contato com outras pessoas, ter contato com a língua também.
e conhecer um pouco mais a cidade e o país. E aí eu vi o que tem aqui para trabalhar. E o que tem, o que a maioria faz, é ir para limpeza. Então eu me inscrevi numa agência de empregos de limpeza. 3 dias depois eu fui selecionada e eu comecei a trabalhar. Então eu cheguei aqui em 21 de novembro de 2021. Em fevereiro eu já estava trabalhando nessa agência. Foi muito, hoje quando eu paro e lembro, foi desafiador, mas eu me sinto muito orgulhosa de ter começado com o que tinha. Sim. Porque hoje eu vejo, e eu já sabia na época que isso era passageiro, isso era transitório. Então eu tentei não colocar um peso muito grande, porque às vezes a gente fica se comparando, caramba, no Brasil eu tinha uma carreira consolidada, agora eu tô aqui trabalhando na limpeza, isso não tá me satisfazendo, mas é isso que eu tenho pra hoje e outras portas vão se abrir depois disso. E tem muita coisa que a gente aprende em trabalhos de serviço, né? Eu acho que aqui tem muitas possibilidades, óbvio. Enquanto imigrantes que não têm domínio da língua, é óbvio que vai ter mais trabalhos. E também porque serviço sempre tem, em todo lugar do mundo é necessário, né? E tem muita coisa que se aprende, né? Como, por exemplo, o jeito que o sueco trabalha. Quando você vai trabalhar, você tem um esquema, como é que é? Tem o fica o momento ali da pausa, aí você começa a entender como é que eles fazem. E se eu chegar atrasado, o que acontece? Eles são extremamente pontuais, então não é só a atividade em si. Tem tem muita coisa que se aprende. É uma cultura de trabalho, né? Mas eu entendo também o sentimento que a gente tem de, rasguei o meu diploma, né? O meu diploma não vale nada quando a gente chega. Exatamente. Eu acho que a minha angústia nesse momento era, eu preciso começar de algum lugar. Eu estava muito grata com a oportunidade que eu tive, porque eu conheci muitas pessoas muito legais, assim, outros imigrantes também. Conheci suecos que trabalhavam na área da limpeza. Então foi muito rico para mim esse período que eu passei lá. Mas enquanto isso eu estava aplicando para outras coisas, para uma coisa melhor. Né? Eu lembro naquele momento que o meu salário, fala de salário aqui? Pode falar? Pronto. Eu acho que sim, né? É bom que a pessoa comece a entender mais ou menos o que a gente fala de valores, porque é diferente, inclusive a remuneração na área de serviço aqui é muito diferente do Brasil. O serviço é muito bem pago, né? Aqui qualquer tipo de serviço, diferente do Brasil. Eu não sei dizer. Não, mas assim, se a gente, em termos comparativos... Limpeza no Brasil, por exemplo, e limpeza aqui, né? Aqui, em termos de comparativos, talvez pague mais. Se a gente comparar a área de serviço com outras áreas aqui, tem uma diferença, mas se a gente for comparar com o que infelizmente, né, é assim no Brasil. As pessoas que trabalham em serviço geralmente não são tão bem remuneradas. O que a gente fala de serviço? De limpeza, de restaurante, de o que a gente chama de serviços gerais em algumas Até, regiões. por exemplo, cabeleireiro, né? Cabeleireiro também, é um pouco diferente, assim, proporcionalmente é um pouco diferente, né? Tá, Lei, mas me fala, o salário... Deixa eu fazer só um ajuste aqui pro microfone não cair. Pronto. Aí. Prontinho. Vou me atentar. Então, eu entrei ganhando 99 coroas a hora. Isso não é muito. Isso foi baixo, viu, Lei? Isso foi baixo, viu, gente? Eu conversei com os meus não. outros colegas de trabalho. Teve gente que começou entrando 105 coroas a hora, mas não aumentava muito disso, não. Nossa. Porque como era através de uma empresa, eles precisam ter o lucro deles ali também. Então é um trabalho que as pessoas... É uma porta de entrada pro mercado de trabalho. Sim. Uma pessoa que talvez não tenha qualificação, não tenha língua e tudo mais. Então eu acredito que eles comecem bem baixo. Só para entender um pouquinho em reais, pelo valor da moeda é mais ou menos a metade. Então 100 coroas seria R$50, mas pelo valor de compra, eu geralmente costumo fazer uma transição de 4, né? Então, por exemplo, 100 coroas seria mais ou menos R$25. Pelo valor de compra. Pelo valor de compra. Thaís foi longe jogar no valor de compra. Aí eu sempre calculava quando eu cheguei aqui. Thaís, você tá muito pesquisadora dos números. Quando eu cheguei aqui, eu fazia conversão toda vez. Meu Deus, eu agora não consegui acompanhar. Mas assim, fiquem aí com esse valor mais ou menos. Mas a gente tá falando da hora de trabalho, geralmente são umas 6 horas ali, 30, não sei o que, sei lá, R$300, não sei, por dia, gente. né? Mas é muito difícil a gente fazer essa coisa do valor, porque aqui o custo de vida é muito diferente. Se você tá pesquisando pra vir pra Suécia, você vai perceber que
as coisas são um pouco diferentes, né? Uhum. Mas de qualquer forma, Lê, assim, conhecendo um pouco do mercado de trabalho, de fato, foi um valor que Muito não é o comum aqui, é um pouco mais alto do que isso, assim, geralmente, assim, em algumas empresas, pelo menos, né? Eu acho que deve variar. Varia né? bastante, É, realmente. Essa foi a minha experiência. Enquanto isso, eu estava procurando outras coisas. Consegui um emprego numa loja aqui. E aí o salário já subiu para 120 coroas a hora. O que ainda é baixo. Nessa época, mas 2, 3 anos atrás, né? em 2022. 2022. 2022, mais ou menos. Isso. E aí, consegui um emprego nessa loja, trabalhei durante algum tempo e continuei aplicando para outras coisas, porque nessa loja eu acho que eu tinha um contrato de 30%, então eram só algumas horas do mês. Isso também varia. Então também isso é a diferença das leis trabalhistas aqui. Então muitas vezes você é contratado por hora trabalhada e às vezes você tem um contrato fixo de 30%, por exemplo. Então você não vai ter um salário cheio, você vai ter as horas que eles programaram para você ter. E aí foi quando a gente se conheceu. Logo depois eu consegui um emprego numa agência de catering para eventos, como garçonete. Então trabalhava em vários lugares e aí eu decidi deixar a loja e deixar a limpeza, porque teve um momento que eu tava trabalhando os três ao mesmo tempo. Ave Maria! Já tô cansada. Só de pensar. Aí o pessoal vai pra Suécia, ficou rica! Não, mas tudo isso que você tá falando, eu tô trazendo assim um pouco pra o divertimento, pra gente, né, que curte, porque a gente olhando pra trás, algumas pessoas que podem estar no forte, início, né? tem vários processos e tudo é uma construção e a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo muito. Quando a gente decide sair do nosso país, a gente já toma, a gente já se coloca aí, você que acabou de chegar, ou você que tá pensando em sair já e tomou a decisão, tô indo, minha passagem tá comprada, você já é muito corajoso, você já é muito corajosa, porque tá fazendo essa transição e ter coragem de viver uma outra vida, né, em um outro lugar do mundo, Você tá uma mudando cultura a sua vida diferente. completamente. Já vai mudar a vida completamente. É assim, mas olhando pra trás, a gente vê o quanto que aprendeu, o quanto que você cresceu também, Nossa, né, Lê? 4 anos Tanta atrás coisa. eu era tão diferente. A gente se cruzou nesse momento na agência de catering. na agência de nos catering, eventos. nos eventos. E a gente tava lá, chique nos banquetes, sorrindo, sendo, né, simpática, trabalhando. Vinho, Pois é, a gente aprendeu bastante, conheceu bastante gente, né? Esse início foi interessante. A gente trabalhou em vários eventos aqui da cidade, em lugares bem importantes. Tem até vídeo no meu Instagram. Posso fazer um jabá aqui? Vai, faz. No Instagram eu contei um pouquinho dessa experiência dos vários trabalhos, né, que a gente foi fazendo no início. Acho que cada um é bom pra quem tá vendo, vai vendo nosso percurso. Mas aí tem um momento. Quando é que você chega e diz assim, não, agora eu acho que eu preciso tomar outro caminho? Já fiz trabalhos diversos demais. Quando foi esse momento? E Thaís também tá mais ou menos assim, né? Eu tô também em transição de carreira. Eu vim pra cá como pesquisadora, né? Comecei a trabalhar na Universidade de Gotemburgo. Mas a minha vida toda eu trabalhei como pesquisadora dentro de universidade, né? Então, cansei um pouco de trabalhar na bancada, no computador. E através da Central Brasil-Suécia, né? Que foi a associação sem fins lucrativos, né? Que criamos aqui em 2023. Eu percebi que eu gostava muito de trabalhar com pessoas, de ajudar pessoas. É algo que é intrínseco a mim. Então, eu quero me voltar para uma profissão que eu possa trabalhar diretamente com pessoas, né? Então, depois de alguns problemas, né, de financiamento em projetos aqui na área da saúde, meu contrato acabou, não foi renovado. E aí eu me parei nessa situação, né? E agora, né? O que eu vou fazer na minha vida? Minha experiência toda foi, né, com pesquisa, o que eu faço? E aí, com muito autoconhecimento, né, fui pensando o que eu faço de graça, que eu amo fazer, é ajudar pessoas, né, pela Central Brasil-Suécia. Então, posso, de repente, tentar fazer isso de uma maneira que eu possa virar minha carreira, né? Então, estou em transição para recursos humanos, né, estudando, fazendo cursos online, e também voltei a estudar o sueco, porque aí agora o nível de fluência é outro, né? Realmente precisa ser fluente. Como pesquisadora, eu precisava só do inglês e trabalhava em inglês até então. Né, tinha o básico do sueco ali para sobreviver, mas agora, né, é outro nível. E aí eu queria saber também de você, Letícia, quando que foi esse clique de você pensar, não, quero realmente mudar, né, de carreira? Sim. Bom, o clique foi, eu trabalhando na agência de catering, trabalhava muitas horas, os eventos, eles podem acontecer um café da manhã, que você tem que chegar lá às 6 da manhã,
ou um evento de madrugada que você chega às 9 da noite e termina às 3 da manhã. Quanto a isso, não tinha muito problema, porque eu era enfermeira, então a gente tá acostumada a trabalhar... Você tava até Mas mais claro que acostumada cansa, que né? eu. Trabalhar nos finais de semana, em datas comemorativas, tudo bem. Mas o momento do clique foi, eu tô trabalhando e me esforçando, dando o meu melhor. Eu consegui ser reconhecida nisso, mas estava estudando sueco em paralelo, mas eu não estava feliz, porque aquilo ainda não me preenchia. Então, é até uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo. Se você está fazendo alguma coisa e você sente no seu coração que você quer mais, que você pode mais, não se acomode, não se contente. Então, hoje eu consigo ver que eu tinha uma bússola interna de que aquele caminho, ok, né? Como foi falado anteriormente, existem muitas jornadas, muitos caminhos. Poderia ser ok para outra pessoa. Mas para mim eu não estava feliz. Eu não estava feliz aprendendo o sueco porque não era o suficiente ainda para eu conseguir desenvolver uma conversa, me apresentar de uma forma mais natural. E o meu inglês era melhor. Então o clique foi esse. Eu não estou feliz. Eu tenho uma vida confortável aqui porque a gente consegue ter uma vida confortável. Viajo bastante com meu marido. A gente tem uma vida muito boa, graças a Deus, com muita qualidade de vida. Mas eu ainda não estava feliz pessoalmente falando. E como você falou, a gente evolui e as prioridades também mudam. E as prioridades Vai mudam, mudando ao longo do exatamente. tempo, minha gente. E aí eu falei, ok, eu não tô feliz, eu preciso mudar. O que eu vou fazer? E eu acho que esse é o struggle, a dificuldade que a gente tem. Tá, se eu tô na Suécia, se eu posso estudar, o que eu vou fazer? O que o meu coração anseia por mais? E aí foi uma das decisões mais práticas que eu tomei na minha vida, que foi, ok, eu estou na Suécia. As pessoas que têm um emprego aqui, por exemplo, os nossos maridos, que a gente vem acompanhando, eles vieram para cá porque eles têm qualificação e experiência de trabalho numa área que é necessitada. Eu falei, se eu não tenho experiência de trabalho, se eu não tenho educação aqui, não vou conseguir ir para lugar nenhum. Então eu preciso começar com a educação. E foi aí que eu decidi voltar a estudar. Tá, mas voltar a estudar o quê? Tá, o que eu preciso fazer na Suécia em que eu tenha um trabalho que eu me sinta motivada a aprender e que seja em inglês? É o tópico bom, né? Verdade. Então, foi muito prática, essa decisão foi muito prática. Então, TI em inglês. Muitas empresas internacionais que aceitam imigrantes falando inglês, então eu vou tomar essa decisão prática. Tá bom, eu vou pra TI. E aí comecei a ver, porque é uma área tão ampla, tem tanta coisa. E aí eu comecei a estudar de fato e não sei se a gente vai falar É isso que eu perguntei, é isso que eu queria saber, assim, eu sigo na área de eventos, produção de conteúdo, não tem, é meio de mim, né, vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui, eu tô me divertindo, é uma coisa que eu adoro fazer isso aqui, minha gente, é isso, e acho que esse projeto me estimula bastante, eu continuo trabalhando, trabalho muito com produção de eventos, enfim, também me sinto conectada a essa coisa do auxiliar as pessoas, e enfim... mas é isso que eu queria saber agora, Letícia. Como é que você chegou na área tech, assim, nos cursos, nas coisas? Porque, de fato, foi uma decisão muito bem pensada, né? Você olhou ali, deixa eu olhar pra minha vida, né? O que é que eu tenho aqui? Como é que eu resolvo esse negócio pra eu ser feliz? Porque eu acho que é sobre isso a vida, né? É sobre isso. Então, como é que você chegou até os cursos? Como é que foi sua jornada, assim, pra sair da enfermagem, sair desses outros trabalhos de eventos e tudo mais e chegar como Solution Engineer. É muito bonito, minha gente. Solution Engineer. Então, como é que você chegou lá nessas informações, essas coisas? Sim. Bom, primeiro eu fui tentar entender o que era programação, se eu poderia fazer isso, se eu me interessava por isso. E aí eu lembro que eu fiquei pensando, ok, eu acho que eu vou entrar nessa área de programação. Eu fiz alguns cursos online para ver se era uma coisa que eu conseguiria fazer. Do Brasil ou aqui, esses cursos? Aqui. Aqui mesmo em inglês ou em português? Daqui você... Cursos online que eu poderia fazer em inglês. Certo. Então, pelo Udemy, pelas plataformas online. E aí fiz alguns cursos para entender um pouquinho de lógica de programação. Eu falei, eu acho que isso é uma coisa que eu... Ok, não sofri. Não. Ótimo. Bom. E acontece que eu fui me aprofundando nisso e fui gostando.
E aí eu queria muito uma educação na Suécia que me ajudasse a ter um diploma e, claro, fazer contato e ter alguma coisa para mostrar. E aí comecei a pesquisar muitos cursos aqui. O que acontece é que muitos cursos de programação, eles são em sueco. Então essa foi uma barreira que eu encontrei. E no algoritmo do Instagram, eu vi uma escola que se chama Gritlab. Ela fica na Finlândia. Na verdade, é entre a Suécia e a Finlândia, é uma ilha chamada Åland. E lá eles ofereciam um curso gratuito de programação. E aí, apliquei para essa escola, consegui. Olha! Então, a educação era gratuita, a gente ficou lá durante um mês. Você foi com mais alguém junto com você? Foi com Thaís. É outra brasileira. Outra brasileira. Meu Você Deus! vai estar ouvindo Que isso aí, bom, tá porque aí não tava sozinha. Outra Thaís. Não. Que legal. Ela também estava abraçando essa transição de carreira, então a gente se deu a mão e fomos juntas. Então foi um mês nessa ilha, programando. Então, escola gratuita, a gente ficou num hotel. Olha. Então, essas são as possibilidades de você estar aqui e explorar. Minha gente, que maravilha! E foi muito, muito legal. Conheci pessoas de várias nacionalidades. A gente fez hackathon de 24 horas programando. Tive um conhecimento maior do que é programação. A gente aprendeu a programar em Go Language lá. E eu falei, ok, isso aqui tá legal. Gostei. Tá indo, né? Tá indo. Tô curtindo. Tô curtindo. E aí voltei desse bootcamp já com esse pensamento de, ok, eu vou pra área de programação. Vamos ver o que tem. E aí, meu marido me falou que tinha alguém que fez um curso na área de programação em inglês aqui na Suécia. E eu falei, como que eu nunca encontrei isso? Porque às vezes as informações elas se perdem. Precisa realmente... Na tradução pelo sueco dos sites. Exato. Né? E também precisa de um lugar como esse que vocês estão promovendo para que as pessoas saibam que tem um caminho. Sim, né? Sim. Então, ele me passou isso. É um curso de uma instituição sueca em Lerum, que ensina programação. Lerum é uma cidade próxima aqui de Gotemburgo, da região. Isso, muito próxima, mais ou menos 30 minutinhos de trem. E aí, as opções que tinham era mobile development, desenvolvimento de aplicativos, e análise de dados. E aí, quando eu fui olhar para análise de dados, eu falei, bom, talvez eu possa trabalhar com análise de dados e saúde. Então, foi esse o meu pensamento para me inscrever no curso. Sempre tentando pensar no próximo passo, porque quando você coloca o pé e vai, as oportunidades, elas vão aparecendo. Eu tava pensando exatamente nisso, porque aí você se abriu a possibilidade de encontrar alguma coisa que te fizesse mais feliz. Tipo, não sei o que é, mas eu vou experimentar. E aí as coisas foram vindo e tem um curso aqui, uma pessoa fala ali, que massa. Exatamente. E aí me inscrevi nesse curso, então é importante para as pessoas saberem que esse curso ele é em inglês. Tem essas duas opções de desenvolvimento de aplicativos e análise de dados. Foi um curso maravilhoso. Eu tive a oportunidade de... Os professores, o professor, né? Que tem um professor específico que ajudou muito toda a turma, maravilhoso, Humberto. Um beijo, vou mandar isso aqui pra ele. Beijo, Humberto. Você fez diferença na minha trajetória. E esse curso é totalmente gratuito, é um curso de um ano, e você tem no final do curso o Praktik, que é o estágio durante 3 meses. Então falei, bom, isso aqui já é uma porta que se pode abrir, né? Então eu vou fazer uma educação aqui na Suécia e no final eu vou ter um estágio. Então eu vou ter realmente algo para mostrar. A teoria e a prática. A teoria e a prática que é tão valiosa aqui para os suecos. E em paralelo eu falei, bom, já que eu tô nessa área de TI, eu vou me inscrever também numa pós-graduação. Me inscrevi na pós-graduação pela PUC online de engenharia de software, porque eu queria entender um pouco mais sobre a engenharia de software no total, o que foi muito legal também, porque eu consegui, nesse curso que eu estava fazendo de análise de dados, eu consegui entender um pouco mais sobre os mecanismos, o software, como é que ele funciona, e até mesmo refinar um pouquinho do que eu gostaria de fazer. E aí, nesse da PUC que você já conseguiu online, né? A PUC de São Paulo, né? Foi pela PUC de Minas. De Minas? PUC de Minas, exatamente. Legal. É um curso online. Eu pensei que era São Paulo por você ser de São Paulo, enfim, talvez. Mas PUC é Minas. Que faz esse curso online, totalmente online. E beleza. Tô fazendo o curso, tô gostando. E as coisas estavam dando certo. Quando chegou na área de estágio, na época do estágio, eu me preparei muito. E aí eu consegui uma oportunidade de estágio numa
numa empresa de Estocolmo, então o estágio ele era 100% home office. O que foi desafiador também, porque quando você faz as coisas presencialmente, você pode mostrar um pouquinho mais do seu jeito, como você pode colaborar mais. Sim, já E dá esse é o nosso jeito brasileiro de, Uhum. de Diferencial, conquistar o né? nosso espaço, né? Então a gente... Mas como esse estágio ele era online, eu tive que dar um jeitinho de me comunicar com o meu gerente, falar sobre o projeto. Eles tinham um projeto específico que eu precisava desenvolver. Então, foi muito rico. Eu consegui entregar esse projeto. Foi um projeto muito legal. Foi um projeto que, bom, não sei se eu posso me estender muito, mas eu tinha que desenvolver um sistema em que fazia ligação para o cliente e oferecia esse serviço. Os serviços que eles ofereciam. Pra quem não tem nenhuma noção de Eu tô sendo tech, bem- eu tô tá sendo ótimo. bem- Você foi bem... Não, nem que você desenvolva, minha filha, eu vou entender. Mas tá, você precisava fazer esse projeto. Eu tô achando interessante o que você tá contando e eu tô percebendo o quanto também que da sua experiência profissional você trouxe. Você falando, né? A gente sabe, assim, o que a gente fez antes não apaga não, continua aqui dentro. A gente sabe como é ser profissional. A gente sabe que a gente precisa responder as pessoas de tal forma no e-mail. A gente sabe que é interessante estar próximo, como você falou, foi um desafio, mas eu tentei ali conversar mais, mostrar a minha Eu gosto muito da frase que fala recomeçar não é começar do zero. Né? A gente traz uma bagagem muito Que grande. frase dica porque você traz a sua bagagem em todo lugar que você vai, né? E aí desenvolvi esse projeto, apresentei para a empresa e pela minha tristeza eles não puderam me efetivar. Mas até aí essa história, conheço. Já aconteceu acontece. comigo, gente. Então no estágio foi muito rico porque eu desenvolvi um projeto sozinha, desenvolvi um sistema sozinha, foi muito desafiador porque eu não tinha todas as respostas e eu tive que encontrar para poder entregar o projeto para a empresa. Então, isso também me enriqueceu como pessoa a não desistir. Porque eu pensei em desistir muitas vezes. Eu pensei, meu Deus, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu não tô? Mas, de novo, essa bússola interna de vai mais um pouquinho, conclui isso aqui. Alguma coisa vai dar. Terminei esse projeto e aí começaram as inscrições do Jobsprunget. Eu falei, bom, se eu não conseguir ser efetivada na empresa, eu preciso ir para um estágio, eu preciso tentar minha primeira oportunidade como júnior, mas pelo menos agora eu tenho um projeto para mostrar. Então eu Você tenho já uma educação tinha uma na experiência, Suécia uma educação. e eu já desenvolvi um projeto, eu tenho que mostrar. O Jobsprunget é um programa de estágios aqui na Suécia, né, para quem tem diplomas estrangeiros e está aqui há menos de 36 meses. Que tá aqui na Suécia, né? E tem que ser fora da União Europeia, né? Não sei se eles abriram diploma, para os ucranianos, mas Eu falo estrangeiro, mas fora da União Europeia. fora da União Europeia. Eu já participei do Jobsprunget, Thaís já participou do Jobsprunget. Isso não é uma parceria paga. Mas é interessante, são muitas informações. Eu sei que esse episódio, não sei se vai ter que ter uma parte 2, eu sei que a gente vai dividir ele em 2, eu não sei. Mas é porque é um assunto tão rico e que é tão importante, né? A gente falou muito no primeiro bloco sobre os caminhos diferentes, sobre várias possibilidades, né? Eu acho que Mônica até citou um pouco o Jobsprunget, mas assim, foi bem... A gente pode colocar... Thaís, deixa eu te dar mais trabalho. Coloca lá no Central Brasil Suécia essas coisas, né? Esses cursos. Thaís é quase o chat GPT. Eu tô aqui falando, não sei o que. Thaís, eu tenho essa informação, essas explicações. Mas vamos voltar, né? Lê chegou no Jobsprunget pra agora tentar um novo estágio, né? De repente. Sim, porque uma vez que eu tinha educação aqui e eu tinha um projeto desenvolvido, esse é o próximo passo. Eu preciso me inserir no mercado de trabalho. Senão a gente fica só estudando e a gente não sai pra prática, né? E é claro que a gente enfrenta muitos medos. Poxa, mas se me contratarem, eu tenho o que é suficiente num ambiente completamente diferente. Como é que eu vou me adaptar a esse local? Você vai com a cara e com a coragem e, enfim, vai dar certo. Só vai. Lembra assim, mudei pra Suécia, saí do Brasil e vim pra cá. O que pode ser mais difícil? Exatamente. Isso que você falou é muito rico porque ninguém parte do zero. Então, muitas vezes na minha jornada, que eu pensei em desistir, eu falei, mas eu não desisti lá atrás e isso era tão mais difícil. Por que eu não tô conseguindo agora? Então, você se lembra da sua própria jornada e se inspira com você mesmo, que você já fez isso. Você já percorreu esse caminho. Aqui é um ambiente completamente novo e diferente.
Mas aí foi isso. Me inscrevi para 20 vagas de emprego no Jobsprongit e, em paralelo, fui fazendo networking, porque como a gente conhece muita gente da Volvo, fui fazendo networking para ver se tinha alguma oportunidade. Através do networking, eu consegui uma entrevista de emprego. E aí, eu fiquei paralela. Ok, eu tenho essas 2 entrevistas de emprego aqui e eu apliquei para 20 Do lado de cá. no Jobsprongit. Dessas 20 do Jobsprongit, uma me chamou, que foi a Göteborg Energy. Eu vou falar esse paralelo só para vocês entenderem onde eu cheguei, mas eu vou ser rápida. Fui para a entrevista de Göteborg Energy, cheguei lá, um querido, ele falou, tudo bem se a gente conduzir essa entrevista em sueco? Eu falei, claro que não. Não, eu falei por dentro. Você falou, ixi, Eu falei por dentro, eu falei, claro que que não. Eu desespero. falei, olha, eu não me sinto muito confortável. Como é a primeira vez que a gente tá conversando, tudo bem se for em inglês, porque eu vou conseguir te mostrar melhor qual que foi a minha jornada até aqui. Ok. No final da entrevista ele falou assim, olha, eu gostei muito de você. Você tá no meu top 2. E ele tinha 2 vagas. Eu já falei assim, meu Deus do céu. Você tá no meu top 2, mas eu preciso que você me responda uma última questão. Esse estágio, ele vai ser em sueco, tá? Aí eu, vai ser pelo Jobsprongit, isso em inglês. Porque verdade. nesse programa que a gente falou, o Jobsprongit, ele Exige são que estágios saiba que são em inglês, né? Quando a gente fala de estágio, no Brasil, pelo menos, a gente tem a noção de que o estágio é quando a gente está na faculdade e vai. Aqui, justamente para facilitar essa inserção de profissionais que são de fora, eles falam em estágio, mas são trabalhos, né, de Nas fato, empresas, para Um trabalho de pessoas que Mas vêm... quem paga é o governo, né? Não é a Quem empresa. paga o auxílio é o governo. E aí tem trocentas formas, sendo bem baiana aqui, desse auxílio. E aí só no decorrer, para você entender um pouco mais como é que funciona esse processo. Mas continue, Lê. Então, vai ser em sueco. Eu tô aqui amando, porque minha cabeça... Súria, você não tá fazendo um filme, não? Porque eu tô aqui amando Letícia chegando. Gente, minha cabeça é muito criativa. E aí, ela chegou, um plano assim, aí tava trabalhando lá, e aí veio, não É sei. aquela música dramática, quando Né? podemos fazer a entrevista em sueco. Tan, tan, tan. Aí abre uma janelinha assim, uma nuvenzinha. Mas moço, não é, vai ter que ser em sueco. E Porque aí, é uma agência da cidade de Gothenburg, então de fato eles queriam que fosse eu sueco. entendo porque Talvez a os empresa outros inteira, trabalhadores a empresa todos inteira tinham. fala sueco. Então não é todo mundo que fala inglês, justamente eles, né? É a língua deles, é o país deles, é claro. Mas eu não sabia desse detalhe. Aí ele falou assim, então, você vai conseguir desenvolver isso em sueco? E a gente também tem um programa que vocês vão fazer aulas de sueco 2 vezes por semana, para vocês poderem entender mais o vocabulário e tudo mais. E era para análise de dados para o Göteborg Energy. E eu olhei para ele e eu falei assim, olha, eu posso te prometer que eu vou fazer o meu melhor. E eu espero que isso seja o suficiente. Meu Deus, Ótima ela tem essas resposta. respostas lindas, né? Minha gente, peraí, Letícia, vamos fazer assim. Gente, ela deu uma resposta assim maravilhosa. Eu tava pensando aqui, o que eu ia poderia falar? Eu também. Eu acho que na minha cara de pau, talvez eu falasse ió. Isso eu vou fazer, vai dar tudo certo. Mas por dentro já tava me matando. Mas você falou ótimo, porque você não se comprometeu tanto, mas ao mesmo... E qual foi a resposta? Que agora eu tô curiosa. Aí ele falou, ok, eu vou entrar em contato com você no futuro. E eu falei, ok. Bom. Em paralelo, fui fazendo as outras entrevistas e tudo mais. Acontece que eu fiz uma entrevista especificamente para, dois locais. Um deles que eu passei, que foi a Volvo Group, que foi para esse cargo de Solution Engineer, para o SAP Fieldglass, que é uma plataforma, é um sistema global que gerencia a contratação de profissionais terceirizados. Então, eu recebi essa devolutiva de que eu passei nessa entrevista. Nossa, e que era de trabalho mesmo. Que era de trabalho Minha mesmo. gente, que maravilha. Maravilhoso. Nossa, eu recebi uma ligação assim, quando eu tava num café com algumas amigas, saí do café, atendi a ligação e aí, você conseguiu. Eu senti que durante quase 4 anos, né, parecia que o mundo tava em câmera lenta. E eu recebendo o meu primeiro sim, depois de tantas coisas, eu acho que eu explorei tanto e aprendi tanto nesse caminho, que foi tão rico ter conseguido o meu primeiro sim.
Então, eu me emocionei do lado de fora, as pessoas passavam, eu tava no telefone e eu, de repente, não conseguia mais ouvir o que a pessoa tava falando. E foi o sim, assim, um dos sims mais lindos que eu pude ter falando de carreira. E no dia seguinte eu recebi que eu passei no Göteborg Energia. Quer dizer, a resposta funcionou bem, né? Menina, Fica a dica aí, ó. Fica a Vamos dica. gravar. Quer dizer, a pessoa já tava recebendo um monte de não, recebeu um duplo sim. Ai, Letícia. Não, agora o filme tá fechando, viu, Célia? Porque agora você já tá aqui. Temos um episódio. Temos que coisa mais linda. E eu, assim, linda história. pessoalmente, eu fico muito feliz. Não vou falar muito não, pra não começar a chorar. Porque a gente, né, a gente vai se conhecendo. A comunidade brasileira aqui em Gotemburgo não é tão grande assim, né? Acaba que a gente se encontra em um evento e outro. A gente trabalha com uma pessoa, com outra. Acho que em Estocolmo talvez seja um pouquinho mais espalhado. Talvez em Malmo, Uppsala, ou Kalmar. O pessoal já... Tem bastante gente espalhada. Tem lugares aqui na Suécia que tem a comunidade é menor ainda. Mas aqui entre a gente se conhece. Todo mundo muito legal, viu, gente? Mentira, tem umas coisas. Tem sempre uns bereguedê também, mas tá tudo certo. Mas, Lê, que legal, viu? Foi muito legal. Eu acho que assim, você, durante você contando a sua trajetória, você já falou bastante, assim, de dicas e tal, pra todo mundo. A gente, né, esse storytelling, tá? Você segue como Solution Engineer, lá a gente deseja o melhor pra você. Eu queria só saber se você tem alguma outra dica, assim, que você não tenha falado por acaso, que você queira contribuir com a gente. Eu acho que a dica que eu teria pra dar, primeiramente, é aquilo que eu falei sobre se você sentir a sua bússola interna no seu coração que você quer mais, só vai. As respostas, a gente não tem todas as respostas. Você vai caminhando e o chão vai aparecendo. E eu acho que o que fez muita diferença também foi o autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento a gente não consegue estabelecer um trajeto. Então, quando eu lá atrás tentei me enxergar como enfermeira aqui, eu não conseguia ver a linha de chegada entre falar um sueco muito bom, fazer a universidade novamente. O mercado de trabalho aqui para a área da saúde também é muito difícil. Não é porque é Europa que eles têm o melhor. Então, às vezes os profissionais, às vezes não, né? Os profissionais também têm muita sobrecarga de trabalho. Então, eu não conseguia ver a linha de chegada para conseguir traçar essa jornada. Já com TI, tendo uma ideia mais prática de, ok, eu posso falar inglês, eu preciso de uma educação, eu preciso de um projeto para mostrar e eu preciso de uma primeira oportunidade. Então, tenha esse foco. Metas certinho, né? Exato. Tem esse foco de se conhecer para você estabelecer um plano que seja traçável por você. Porque durante o trajeto todo você vai encontrar muitas dificuldades, você vai pensar em desistir, como eu pensei, mas se você tem aquela certeza do seu trajeto, do que você vai gostar de fazer, você vai se entusiasmando com as suas pequenas conquistas. Então eu acho que essa seria a principal dica que eu teria para dar. Se conheça. E você é uma outra pessoa quando você muda para outro país. Sim. E eu sempre lembro de uma frase de Alice no País das Maravilhas. Que é quando a Alice, né, pergunta pro gato qual é o caminho que ela deve seguir, né? Aí ele responde, mas para onde você quer ir? Ela, não sei. E aí ele responde, então se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer vai servir. Então é muito importante ter a meta e as estratégias para chegar na meta. Exatamente. Ai, que coisa fofa. Eu queria encerrar aqui, mas tem duas coisas muito importantes que eu não quero acabar esse episódio sem falar, porque são coisas que a gente já aprendeu aqui, eu acho que vocês concordam, que é, sindicato aqui na Suécia é diferente, então é importante, né, estar afiliado a sindicato. Sim. Eu fiquei sabendo disso um pouquinho mais pra frente, mas assim que eu fiquei sabendo já, você já sabia desde o início aqui? Que não desde o início. Não desde o importante, início. porque eles podem ajudar a gente, né, Lê? Eles podem ajudar muito. Teve uma situação no trabalho que eu enfrentei que eu precisei da ajuda do sindicato. E por eu não saber desde o início, eu comecei a contribuir depois. Então eles disseram, você precisa ter pelo menos 1 ano de contribuição com o sindicato para você ter as ajudas legais de advogado ou até algum outro tipo de orientação um pouco mais
a fundo sobre isso. E eu não tinha essa informação. Pois é. Mas são os percalços da vida. O a gente valor não vai é tão aprendendo. alto por mês, então assim, se filiar e Depende estar um ligada, pouquinho de cada um, mas depende do salário que a pessoa recebe e tal, mas é importante estar, né, ligada a algum sindicato, alguma da sua categoria aqui. E outra coisa, Thay, que é ainda mais importante. Deixa eu só falar um pouquinho dos sindicatos, que aqui na Suécia são eles que negociam os salários, né, para cada área. E eles podem ajudar nos acordos até durante demissões, por exemplo. E esses sindicatos são chamados trade unions, aqui na Suécia. E para cada área tem um sindicato específico. Geralmente você paga um valor mensal, né, que não é muito alto, 130 coroas, 150. E esse sindicato vai te representar quando necessário. E pode complementar o benefício que você recebe do seguro-desemprego também. E até pagar cursos que te ajudem a se recolocar no mercado de trabalho. Essa parte dos cursos eu não sabia, não. Sim, Ó, eu que fiquei bom. sabendo recentemente também. A Que gente você vai pode aprendendo. acionar para fazer alguns cursos que seriam pagos, eles pagam para você. E a gente E vai tem aprendendo. essa, né, tem que estar pagando no mínimo 12 meses, né? Então já é importante, assim que começar a trabalhar, já começar a pagar. É, importante estar aí o PT trazendo pra gente. E a outra coisa, meu Deus do céu, isso aqui é muito importante. Eu já vi casos de brasileiros aqui que trabalharam anos e anos e não estavam pagando uma outra coisa que não é o sindicato, que se chama ACASA. AKASSA. ACASA é outra coisa Que é o tem que pagar. seguro-desemprego, né? Que é o equivalente ao nosso seguro-desemprego no Brasil. Porque a gente não se preocupa muito com isso no Brasil, em relação uma coisa... Aqui tem organizações diferentes que administram essa parte do seguro-desemprego. Então, pelo amor de Deus, começou a trabalhar, a caça é outra coisa que tem que pagar, né, Para Thay? cada área tem específico uma caça também, né? No meu caso era acadêmica a caça, agora que eu vou mudar para RH vai ser outro tipo. Então é importante também que você esteja pagando correto para sua área, senão não tem Isso. ajuda. Eu pago o Unione, né? O Uniones a caça. Depende. Tem um os bem dois. mais Tem geral, outros tem para que são de jornaria, tem engenharia também, pra né? engenharia. Tem da área enfim, tem várias áreas. Também tem que estar pagando nessa carência mínima de 12 meses. E uma dica aqui, né, para começar a pagar realmente quando você começar a trabalhar. Não conta o período de licença maternidade, então não faça que nem eu, que comecei a pagar quando eu tava de licença, porque não contou nada. Descobri depois também. A informação já tá aí, Ô, né? Tá aí, GPT, vamos atualizar o software. Letícia, ajuda aí. E esse OCAS, ele tem um valor, que é o limite, né, um teto. E você também paga imposto sobre esse valor que você recebe, né? Que nós faz tudo paga imposto. Então, na sua conta, geralmente vai ser um valor de 17 mil por mês. Mais ou 17 mil menos aí. coroas. Depende do salário que a pessoa recebia antes. A pessoa, sei lá, 100 se mil for coroas menor. por mês, aí já vai diferenciar, porque até Não, 80%, tem um né? teto. Esse Tem é o um teto, máximo. né? O máximo é 17 mil. E aí o Union pode ajudar a complementar se o seu salário for maior do que o teto. Perfeito. Pronto. E depois, isso é por 100 dias, né? Mais ou menos 3 meses e pouquinho, porque conta só os dias úteis. E no total são 300 dias que eles pagam. Só que depois de 100 dias vai caindo o valor. Né? Vai 5% vai caindo, e É até muita chegar... coisa pra entender, realmente. Sim. É meio difícil, assim. Talvez você que tá escutando a gente, tá assistindo, tá, meu Deus, isso é tanta coisa pra saber. Grava só aí, ó. Sindicato é importante, a caça é importante também. Começar a trabalhar, essas duas coisas são bem importantes. E é importante também só lembrar que para receber esses auxílios do ACASA tem que estar inscrito no primeiro dia que você estiver desempregado, você se inscrever no Arbeids for Magni. Que eu É a falei agência lá de no emprego. primeiro bloco, por favor, tem que estar lá, porque você tem que mostrar que você está ativamente buscando um novo trabalho. Quando você tá, ou você deixou aquele contrato, finalizou, né, e você tá como Arbeitslos, né, desempregado, então você tem que estar cadastrado no Arbeids for Magni e está ativamente buscando uma vaga, ou você vai começar a buscar uma vaga de trabalho. É importante também estar lá no Arbeids for Magni. Aí tem que mandar um relatório mensal. Relatório dizendo, não é que só você tipo assim, procurou 6 apliquei. vagas no mínimo por mês. Isso, é tipo, não, já apliquei, já me inscrevi. Não, tem um sisteminha lá. Mas não é nada complicado também não, viu? Não é nada também desesperador, não. Que
No decorrer do tempo, parece muita informação agora, se você acabou de chegar aqui. Mais ou se- pausa, né? Mas Vai ouvindo. Ótimo, mas você repete. assiste de novo, dá outro like, mentira. Manda pra outra pessoa, já assiste também no Comenta se Instagram. tiver dúvidas. Comenta né? se tiver dúvida. Thaís, assim, olha, agora já tá no segundo episódio, Thaís já tá, ó, já tá pegando a coisa. Thaís não vai fazer outra transição de carreira. Vou virar jornalista agora. Vai virar, por favor. Meninas, eu quero agradecer demais, assim, eu tô muito feliz de ter feito, assim, esse episódio gigante, mas super cheio de informação importante. Letícia, obrigada, tô tão feliz. Eu também tô tão feliz de estar aqui, de ter sido convidada. Obrigada pelo espaço. Eu sabia que você ia ter, assim, eu não sei, assim, essa tranquilidade, essa positividade. Minha gente, né? É uma energia tão boa, assim, as duas. Eu gosto Inspiradora a dessas, história, né? né? Tão, Sim, tão obrigada. bonita, né? Súria, Amém. temos um episódio. Temos um episódio lindíssimo. Ainda temos um Lindíssimo. roteiro para um novo conteúdo também. Olha, A Letícia, não, Paulinho, Letícia, não sei. gente. Letícia na Suécia, tipo um Emily em Paris. As aventuras de Letícia na Suécia. Ai, meu Deus do céu, Letícia E não é sei. muito bom incluir nesse episódio o dia que eu tava servindo chá pra rainha do Gotcha Towers. E no dia Uau. seguinte eu tava botando sopa no prato das crianças. E eu assim, nossa, Altos e baixos, né? a vida é Esse assim. chá da rainha, que chique, viu? Gotcha Towers. Ó, ó. maravilhosa. Beijo, rainha. Então, assim, já temos muito, já temos tudo e muito mais. Você não esquece de dar esse like, compartilhar, seja o nosso algoritmo. E é isso, né, minha gente? Sim, é maravilhoso. Te espero no próximo episódio. Um beijo! Tchau, tchau.